Olá pessoal, sejam bem-vindos e vamos continuar com a nossa disciplina de controle. Neste caso aqui nós estamos estudando a parte de controle clássicos, de controle clássico e a parte do controlador específico, para a gente aqui o controlador PID. Nós veremos alguns métodos que nós iremos utilizar. Mas aí eu vou precisar recordar alguns conceitos com vocês. Por quê? A maioria das funções de transferência, não a maioria, as funções de transferências que nós iremos trabalhar aqui são funções de transferências de sistemas lineares. Mas afinal, você sabe o que é um sistema linear? Você sabe o que é uma equação linear? Bem, só recordando aqui um pouquinho, as equações lineares, elas possuem uma característica, que vai descrever o comportamento do nosso sistema. E essas características serão importantes para que nós possamos adotar uma metodologia que nós iremos aplicar para o projeto do nosso controlador. Okay? Então, uma função de transferência, nós sabemos que ela representa o comportamento do nosso sistema. Na verdade, ela nos dá uma noção de como a saída do nosso sistema se comporta para uma determinada entrada, uma entrada conhecida, em um intervalo de tempo determinado. É isso que a função de transferência nos dá. Quando nós falamos em função de transferência, nós não temos detalhe do que acontece por dentro do nosso sistema que nós estamos estudando ou que nós estamos modelando. Nós só conhecemos, na verdade, o comportamento da saída em relação a um tipo específico de entrada que é submetido no sistema num intervalo de tempo. Ok? Então, essa é a nossa função de transferência que nós iremos trabalhar com funções de transferências lineares, ok? Mas afinal de contas, o que é uma equação linear? Vocês se lembram quando vocês estudaram equações lineares? É quando nós temos lá uma relação de variáveis, e essas relações de variáveis, elas não possuem nem um expoente e nem multiplicação entre variáveis, Possuem um coeficiente, cada variável possui um coeficiente, que pode ser constante ou não. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma equação do tipo linear, ela tem este modelinho aqui, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4 igual a uma constante, ok? Essa constante ela pode ser diferente de zero ou não. Geralmente, quando essa constante é zero, nós chamamos de função homogênea, ou a equação linear é dita que ela é homogênea, quando a constante é igual a zero. Notem que eu não tenho nenhuma multiplicação, por exemplo, de x1 com x2 ou x2 com x3. Não tem uma relação quadrática, cúbica, por exemplo, o meu x1 ele não é ao quadrado nem ao cubo, ok? Para manter as propriedades de uma equação linear. Lógico que quando nós queremos confirmar se a nossa equação é linear, existem alguns testes que nós fazemos, algumas provas que nós podemos obter dessa equação. Esses princípios que nós podemos aplicar para confirmar que é uma equação linear são esses daqui, o princípio da adição, o princípio da homogeneidade e o princípio da superposição. É simples, olha só. O princípio da adição me diz o seguinte: f de A, a minha função, f de A mais f de B é igual a f de A mais B, ok? Este é o princípio da adição. O princípio da homogeneidade me diz o seguinte: f de alfa, alfa sendo o escalar, em uma multiplicação, alfa vezes A corresponde a alfa multiplicado por f de A, ok? Este é o princípio da homogeneidade. E o princípio da superposição é quando você mistura esses dois outros princípios que nós acabamos de ver, o da adição e o da homogeneidade. Então, qual seria o teste que nós faríamos? Nós teríamos que fazer esse teste aqui, em que f de alfa vezes A mais beta vezes B tem que ser igual a alfa f de A mais beta multiplicado por f de B, ok? Então, aqui são as características de uma equação linear. E nós iremos, no nosso curso aqui, trabalhar com equações lineares, ok? São as equações que nós iremos trabalhar para os projetos que nós iremos desenvolver, ok? Então, nós temos aqui uma definiçãozinha do sistema linear. Vou ler para vocês aqui essa definição, Um sistema é dito linear quando as equações diferenciais que a compõem, que compõem o modelo, são ditas lineares. Dessa forma, não existem
produtos de variáveis, variáveis com fatores exponenciais e etc. Né? Foi o que eu acabei de falar para vocês nessa explicação anterior. Os coeficientes associados, eles podem ser o quê? Constantes ou variantes no tempo. Ah, Edson, então quer dizer que eu posso ter um sistema linear, mas que o coeficiente pode ser constante ou pode variar no tempo? Sim. Isso vai afetar na característica do meu sistema? Sim, vai variar. Você continua tendo um sistema linear, mas ele pode ser um sistema invariante no tempo se os coeficientes forem constantes. Mas Edson, o que significa ter um sistema invariante no tempo? É simples. Se você mantiver as mesmas condições do estado inicial do seu sistema e aplicar uma entrada conhecida no intervalo de tempo, ele vai ter a mesma resposta quantas vezes você fizer este teste ao longo do tempo, ok? Porque se você manteve, né, as condições iniciais e manteve ali a mesma entrada, ele vai responder da mesma maneira, ok? Quando eu falo em condições as condições iniciais, né, está relacionado com as variáveis que compõem esse sistema, né, que nós vamos ver lá na frente, que são as variáveis de estados. Vou tentar simplificar aqui para a gente. Se você mantém lá a variável de processo do seu sistema, né, na condição inicial, o valor da sua variável manipulada na condição inicial, o distúrbio que ele está submetido à condição inicial, e aplica o mesmo tipo de entrada no intervalo de tempo, ele vai sempre responder da mesma maneira, tá ok? Este é um conceito de um sistema linear invariante no tempo, porque ele possui os coeficientes fixos, são constantes. E o que são sistemas lineares invariantes, né? Me perdoem. O que é um sistema linear variante no tempo? Um sistema linear variante no tempo é quando os coeficientes variam com o passar do tempo. Isso significa o quê? Mesmo que eu mantenha as condições iniciais iguais, se eu aplicar a mesma entrada e for analisar o comportamento do meu sistema, este comportamento vai ser diferente, tá ok? Porque tem algo no sistema que está variando com o passar do tempo, ok? Um exemplo bem simples, né, que nós veremos aí, vai ser, né, para o sistema invariante no tempo, os coeficientes são fixos. A1 é fixo, é uma constante, A12, A13 são constantes, esses coeficientes, tá ok? Só reforçando para vocês, né, que nesse caso que o G de T, se for zero, é uma equação homogênea. E quando é que eu tenho aquele sistema variante? Ó, esse daqui é invariante. E o sistema variante no tempo? Os coeficientes da minha equação variam com o passar do tempo, é uma função do tempo. Mas Edson, aonde que eu consigo enxergar que eu tenho um sistema variante no tempo? Simples, aqui ó, um conceito fácil. Um foguete, quando ele está subindo, né, após decolar da sua plataforma. Quando você faz uma modelagem ali, neste caso aqui, uma modelagem simples, ó, a modelagem aqui de força resultante, né? Nós temos aqui, ó, que a soma de todas as forças que atuam no meu sistema é igual a força resultante. Aqui é massa multiplicada por aceleração e aqui é a derivada da massa multiplicado pela velocidade, tá ok? Então, o que acontece aqui? A força resultante. Os coeficientes que descrevem, né, a força resultante do meu sistema, que descreve a força resultante do meu sistema, os coeficientes variam com o passar do tempo, porque esses coeficientes estão em função da massa. E a massa vai variar com o passar do tempo. Por quê? Contudo que neste caso aqui, né, o ônibus espacial acoplado aqui ao foguete, né, o propulsor, está subindo, ele está queimando a energia, não? Ele está queimando combustível. Significa então que a massa total, né, mais o ônibus espacial mais o combustível ali, né, o reservatório, combustível, propulsor, todo o sistema, né, a massa do meu sistema está diminuindo com o passar do tempo. Então, olha só que interessante, uma ação de controle, um sinal de controle que é enviado para o propulsor, seja na questão de potência ou direcionamento ali do bocal, né, vai responder de uma maneira diferente, porque se eu tenho menos massa no sistema, a resposta não será a mesma quando eu tinha a massa total do meu sistema. Então este daqui é um sistema variante no tempo.
e também pode ser descrito de maneira simples, né? Lógico, toda modelagem pode ser um pouco mais complexa ou mais simplificada, dependendo da sua aplicação. Pode ser descrita aqui como uma função linear, ok? Notem que as minhas variáveis aqui, que é y', né, que é derivada aqui da posição vertical, e aqui a derivada segunda da posição vertical, né, que nesse caso aqui é a velocidade e a aceleração. Notem que essas variáveis, né, não existe uma multiplicação ali entre variáveis e nem existe ali uma relação de expoente diferente de 1, que é o que estava caracterizando lá uma equação linear. E vai atender lá o princípio da adição, né, da homogeneidade e o da superposição. Ok? Então esse daqui é um exemplo simples para que nós possamos diferenciar um sistema linear que é invariante no tempo e um sistema linear que é variante no tempo. Lógico que o tratamento, o projeto do controlador vai ser diferente, porque são sistemas que possuem características diferentes, ok? Aqui eu trouxe para que vocês possam recordar, a representação de uma função de transferência, visto que os nossos sistemas serão representados por uma função de transferência, ao menos nessa primeira abordagem, ok? Então uma função de transferência aqui eu tenho um conjunto, né, polinomial, aqui já trabalhando no domínio da frequência. Vocês também estudaram lá em cálculo, né, como fazer a transformada, como fazer e aplicar a transformada de Laplace, né? Sair do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? Então nós temos aqui um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. O polinômio do denominador, né, nós chamamos de equação característica. E o primeiro princípio que nós devemos aplicar aqui em uma representação de uma função de transferência é que o grau do numerador, tá, ele tem que ser menor ou igual ao grau do denominador, o grau da equação característica. Novamente, vou passar para vocês aqui o básico. Na maioria das vezes, o grau do numerador, ok? Ó, o grau do numerador vai ser menor do que o grau do denominador aqui para a gente, tá? As equações que nós iremos trabalhar, as funções de transferências. Existem alguns casos específicos que elas possuem o mesmo grau, tanto o numerador quanto o denominador, mas que não vai ser aplicado aqui nestes exercícios, nestes exemplos que nós iremos trabalhar, ok? Então a representação de uma função de transferência está aqui representado, né? A minha função de transferência é que descreve o comportamento do meu sistema, que descreve, né, na verdade, a relação entre entrada e saída. O que acontece lá dentro do nosso sistema é uma caixa preta, nós não sabemos, quando nós representamos simplesmente aqui por uma função de transferência, tá ok? Então a minha entrada U de S é minha função de transferência e a minha saída Y de S. Só lembrando para vocês, ó, fazendo analogia, o de S é aquela variável manipulada, geralmente aquele sinal que vem do nosso controlador, ok? E Y de S é a nossa variável de processo, é aquela variável que nós estamos controlando, tá? Que nós estamos fazendo o controle, ok? Então, função de transferência. Aí, novamente, só para a gente ir colocando esses conceitos, né? Ou retomando esses conceitos. Aqui a representação simples de um sistema de primeira ordem. Aí, num sistema de primeira ordem, nós temos aqui o polo, né, que é A. 1 sobre o polo, nós sabemos que é a constante de tempo, nós temos o ganho aqui do nosso sistema. E ainda nós poderemos ter o tempo morto, né, ou o retardo de transporte, como o OGATA descreve, né. Este tempo morto ali seria o tempo que levaria para o meu sistema responder a partir do instante inicial que eu aplico uma entrada, né, que eu aplico um estímulo, até a minha saída começar a variar, começar a responder a este estímulo, ok? Então a representação simples de um sistema de primeira ordem, vocês já sabem como que se comporta um sistema de primeira ordem, já sabem, né, o período que nós descrevemos como período transitório ou como regime permanente. Se for um critério de 2%, nós sabemos que 4 vezes a constante de tempo de um sistema de primeira ordem, nós consideramos que é o período transitório e acima é o regime permanente. Se for a critério de 1%, a nossa referência passa a ser 5 vezes a constante de tempo, ok? E quando nós projetarmos um controlador, aí sim nós começaremos, né, a trabalhar um pouco mais desses conceitos, tá, ok? Como tempo de acomodação, overshoot, tempo de resposta, né, tempo de subida e outras características do nosso sistema, tá, ok?
Bem, para controlar os nossos sistemas, né, nós precisaremos conhecer o comportamento desses sistemas até para projetar o melhor controlador, né, para o nosso sistema. E aí entram os métodos de identificação de sistemas, né? O objetivo é que você consiga modelar e, através de um conjunto de equações matemáticas, você consiga descrever o comportamento do seu sistema, tá ok? Geralmente se utilizam algumas técnicas. Por exemplo, uma técnica seria o método analítico para modelagem. No método analítico, você vai levar em consideração os fenômenos, né, envolvidos no seu sistema, seja ele um fenômeno físico, um fenômeno químico, biológico, massa, energia, e você vai fazer um modelo matemático do seu sistema para, a partir daí, chegar lá em uma função de transferência do seu sistema, uma ou mais funções de transferência do seu sistema, tá ok? Geralmente é um pouquinho mais custoso, é um pouquinho mais complexo. Lógico, existem sistemas simples, né, ou abordagens simples. Por exemplo, quando nós trabalhamos fazendo a modelagem de um sistema massa, mola, amortecedor, por exemplo, ele se torna simples, que é um sistema mecânico, ok? Uma outra técnica que nós podemos aplicar é o método empírico ou heurístico, né? Que é quando nós utilizamos lá uma curva de reação, por exemplo, você coloca uma determinada entrada, né, uma entrada conhecida, e você tem a resposta do seu sistema em um intervalo de tempo, né, determinado, e a partir dali você consegue obter um modelo matemático, né, o comportamento do seu sistema, né, ou a função de transferência que descreve o seu sistema. Lógico que quando você utiliza, né, um método desse empírico ou heurístico, é como se fosse uma caixa preta. Você não sabe exatamente o que está acontecendo dentro do seu sistema. Você só sabe o comportamento da saída em relação a uma determinada entrada que é colocada no seu sistema. Ok? Neste caso aqui, como eu falei para vocês, a curva de reação é um método empírico. Okay? Que nós conseguimos chegar a um modelo matemático que venha descrever o nosso sistema, né, e um modelo que se aproxima do comportamento do nosso sistema. Bem, uma outra técnica que nós podemos aplicar seria por analogia. Se eu já tenho um sistema que eu conheço a modelagem dele, eu sei como que ele se comporta, né? Se eu tenho um sistema que é muito parecido, eu também posso fazer esta analogia, utilizar aquele conjunto de equações que descreve o primeiro sistema para descrever o segundo e, a partir dali, fazer os ajustes dos coeficientes que forem necessários para que aquela equação ou conjunto de equações, né, venha representar este novo sistema. Okay? Uma outra técnica seria a combinação das técnicas anteriores. Tá, okay? Aqui eu coloquei aqui algumas curvas, a resposta, né, de alguns sistemas aqui para a gente ir gravando. Né? Aqui para uma entrada do tipo degrau, uma entrada conhecida do tipo degrau e o comportamento do nosso sistema ao longo do tempo. Aqui nós temos um sistema de primeira ordem, que vocês já conhecem. Aqui um sistema de primeira ordem com tempo morto, ou retardo de transporte, como o Ogata costuma chamar, que é este segundo gráfico aqui. Aqui um sistema de segunda ordem, né? Só lembrando para vocês que esse sistema de segunda ordem aqui, ele possui polos complexos, né, conjugados, por isso que ele tem este comportamento, ele vai ter um coeficiente de amortecimento ali específico, ok? Um sistema que possui um integrador, o integrador, só lembrando para vocês, é um polo na origem, tá, ok? Ele vai ter este tipo de comportamento. E aqui um sistema de terceira ordem, que faz lembrar o comportamento de um sistema de primeira ordem, ou muitas das vezes pode ainda ser descrito por um sistema de primeira ordem. Lógico, não é o comportamento exato, mas é um comportamento satisfatório às vezes para você projetar um sistema de controle. Ok? Então são as funções básicas e o comportamento demonstrado aqui através de gráfico dessas funções, ou deste conjunto de equações. Ok? As nossas funções de transferências aqui que são representadas.